Olá, bom dia. Já estamos aqui sintonizados, queremos ouvir vocês. O áudio está chegando bem? Que eu fiz uma mudança aqui, preciso saber como está chegando o áudio. Amém. Paz do Senhor, irmã Rose. Paz do Senhor para o irmão Legilson. Amém. Deus seja louvado. Estão me escutando bem? Porque eu fiz uma mudança aqui, preciso saber se o áudio está bom. Amém. Deus seja louvado, que a paz seja com todos. Vamos fazer então uma oração para começar, né? Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e queremos, Senhor, que a Sua graça e o Seu poder seja conosco. Abra o nosso entendimento para que a Sua palavra possa entrar em nossa mente e também em nosso coração. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, estamos com a série Espiritualidade Cristã e hoje vamos para a aula número 7, que tem como título o valor da morte de Jesus. Qual o valor da morte de Jesus para as nossas vidas? Qual o valor da morte de Jesus para a nossa religação com Deus? Isso é importante porque o valor da morte de Jesus foi definitivo. É isso que fala a carta aos Hebreus, no capítulo 9, dos versículos 13 a 15, que é a leitura de hoje. E o texto áureo está em Isaías 53, 55, que diz assim: Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Havia um ritual que era chamado o sacrifício ou propiciação, a purificação, enfim. Uma vez por ano, os judeus se reuniam, os samaritanos também têm essa prática. Uma vez por ano eles se reúnem para fazer uma celebração de purificação. E nessa celebração é feito o sacrifício de um animal, geralmente um cordeiro ou um bode. E nesse sacrifício, ali, pelo ritual, a morte daquele animal inocente paga pelos pecados da família inteira, né? Geralmente é o pai que leva o sacrifício pelos filhos, pela esposa, ele que oferece o sacrifício por toda a sua casa, por toda a sua família. Então, esse ritual é feito anualmente para os judeus e também os samaritanos têm essa prática, porque os samaritanos, eles são judeus misturados com outra raça, mas eles seguem o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, que também consta esse ritual de purificação. Deus tinha feito uma promessa de uma salvação que fosse definitiva, de uma salvação que fosse eterna. E essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo se cumpriu então essa promessa de um sacrifício único e definitivo. E esse sacrifício de Jesus foi diante de muitas dores, foi diante de um sofrimento terrível, foi diante de um pagamento muito caro, que foi o pagamento de sangue. E não só o pagamento de sangue, mas como fala aqui no texto que nós lemos, ele foi transgredido, ele foi moído por causa dos nossos pecados e pelas nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que é pisadura? Pisadura é o ferimento causado sem que haja um corte, sem que haja uma aparência externa. E como Jesus, naquele dia, ele apanhou muito com chicotes, que eram as chamadas quarentenas, que eram surras de chicote, que fazia parte de uma sentença a um transgressor. Então ele foi açoitado, ele recebeu muitas chibatadas, apanhou com chicotes, e isso lhe causou sérios ferimentos, muitas dores internas, mesmo que aquelas chicoteadas não causaram talvez cortes
ou algum tipo de ferida, mas por dentro da carne havia um inchaço, uma dor terrível. E não só o sacrifício de Jesus naquela cruz não pode ser visto só com as dores físicas, mas também com as dores espirituais, porque além dos açoites, né, das chibatadas, além dos ferimentos que ele teve, de queda carregando aquela cruz, da coroa de espinho, de todos os ferimentos que ele trazia ali na carne, ele carregava também o peso e a dor dos nossos pecados. Ele carregava as nossas transgressões. E aqui no texto fala sobre isso. No texto de Hebreus, capítulo 9, versículos 13 a 15, que depois você pode ler, fala sobre o sofrimento de Cristo, que é definitivo e não se repete. O autor da carta aos Hebreus, aí nessa parte, no capítulo 9, fala que o sacrifício de Jesus foi eficiente e definitivo. Portanto, pelos nossos pecados, pela nossa transgressão como pecador, nós já não precisamos pagar nada por isso, porque já está pago. Jesus pagou por nós ali naquela cruz. Ele pagou um alto preço e um preço definitivo para que nós pudéssemos então estar livre para voltar para Deus. Na carta aos Romanos, é a carta que mais fala da doutrina do pecado, nós encontramos ali diversas referências sobre a nossa situação pecaminosa. E ali o autor deixa claro que todos nós pecamos e por isso estamos destituídos da glória de Deus. Ele se refere ao pecado original, ao qual nós já nascemos com ele, já nascemos com essa natureza pecaminosa e desde pequenininho já pecamos. E fala também dos pecados que praticamos diariamente, que os pecados que nos acompanham no dia a dia. E esses pecados, eles nos levam à morte. E nós, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, esses pecados, eles passam a ser perdoados por aquele sacrifício único e definitivo, por aquele sacrifício que Jesus fez por nós ali naquela cruz. Então, assim, está claro na Bíblia que o sacrifício de Jesus é suficiente, não precisamos de penitências, não precisamos de promessas, não precisamos de obras para a salvação. As obras, elas são consequências da nossa fé. As obras são a revelação da mudança e transformação de vida que tivemos. As obras, ela é um dever nosso, mas ela não nos conduz para a salvação. Da mesma forma, a lei, ela revela o pecado. A lei, ela mostra aonde estamos errando, aonde está o pecado em nós. Mas a lei, ela só julga, ela só aponta o pecado, ela não salva. Portanto, a salvação precisava vir, e a salvação veio através de Jesus Cristo. Veio através daquele sacrifício na cruz, que foi único e definitivo para nos perdoar. Aqui na introdução da lição diz assim: um dia existirá um grande julgamento que decidirá o destino eterno das pessoas. Você precisa ser salvo da condenação que aparece em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. A Bíblia deixa claro que todas as pessoas precisam de um Salvador e que elas não podem salvar a si mesmas, conforme 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Deus estabeleceu uma lei e toda vez que essa lei é quebrada, alguém tem que pagar pelo erro. Então, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós cometemos um pecado, nós estamos transgredindo a lei, nós estamos causando inimizade contra Deus e com isso nós precisamos de um perdão. E não há nada em nós que possa fazer com que nós voltamos a ter unidade com Deus, a não ser o sangue do Cordeiro de Deus.
Aquele ritual praticado pelos judeus e praticado pelos samaritanos, de um cordeiro, de uma ovelha ou de um bode que é sacrificado uma vez por ano, já não tem mais efeito, já não tem mais valor. Ali valia enquanto estava em vigor a lei de Moisés, porque o Salvador ainda não tinha vindo, porque o Salvador ainda não tinha chegado o seu tempo para vir e revelar a obra da misericórdia de Deus. Portanto, a partir de Jesus Cristo, qualquer outro ritual, qualquer outro sacrifício é em vão para a salvação. Somos salvos puramente pela fé e pela graça e pela misericórdia de Deus, crendo e aceitando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A Bíblia revela que Deus é santo e que nós somos pecadores. Então existe uma separação natural. Estamos separados. Se Ele é santo e se nós somos pecadores, estamos em lugares opostos. Estamos em lugares diferentes. E nós precisamos nos unir novamente. E essa união é feita através do sangue de Jesus que derramou naquela cruz. Essa religação entre nós e Deus é feita pelo sacrifício de Jesus ali naquela cruz. Aqui na lição fala por que Jesus precisou morrer, né? É uma referência interessante e vamos relembrar aqui, porque muito se fala da morte de Jesus, mas pouco se fala do motivo da morte. E isso é fundamental para que nós possamos saber e aceitar. Vamos lá, diz assim aqui na lição: a morte de Jesus foi resultado da santidade de Deus e da pecaminosidade do homem. Com o pecado veio a ira de Deus sobre a humanidade. Só a expiação, através do sangue de Cristo, pode evitar as consequências fulminantes dessa ira, conforme Romanos capítulo 5, versículo 9 e Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8. Pecado é rebelião contra a santidade de Deus. A justiça divina exige santificação da lei violada. A santidade de Deus reage contra o pecado. O castigo do pecado foi pago no Calvário mediante o sacrifício de Jesus e a lei divina foi honrada. Portanto, Cristo cumpriu a lei, e ele fala sobre isso no Evangelho. Ele veio para cumprir a lei, ele cumpriu a lei, e quando se fala que ele cumpriu a lei, qual é o sentido da palavra cumpriu? Terminou, concluiu, fechou um ciclo. Então ele cumpriu a lei, ele fechou aquele ciclo da lei, e aí entrou a graça, iniciou o período da graça, chamado na Bíblia também de nova aliança, ou aliança do Calvário, o novo pacto de Deus com a humanidade através do sacrifício do seu Filho. A primeira parte aqui da lição fala sobre o valor do sacrifício, e tem aqui como referência Romanos 3, 23, que afirma que todos são pecadores, né? E todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Todos são pecadores e por isso estão afastados da glória de Deus, conforme a tradução, mas o sentido é o mesmo. Isaías capítulo 6, versículo 3, deixa claro que Deus é pura santidade. Se Ele é santo, se Ele é puro em santidade, e nós somos pecadores, somos sujos pelo pecado, como é que podemos ter essa aproximação? O sangue de Jesus cobre todos os nossos pecados. O sangue de Jesus cobre todas as nossas transgressões. O sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de todo o mal. E é isso que é importante sabermos, porque somos salvos pela fé, através da graça de Deus. E essa fé, ela não é só você falar assim, eu creio e pronto. Não, essa fé, ela consiste em você viver aquilo que ele viveu, colocar em prática os ensinos que estão no Evangelho. Por isso o Evangelho foi escrito de 4 formas diferentes. Mateus, Marcos, Lucas e João escrevem a mesma coisa, com linguagens diferentes, estilos diferentes, para que possa então
reafirmar a mensagem de Jesus. E não bastando 4 evangelhos falando da mensagem de Jesus, tem ainda as cartas dos apóstolos. As cartas dos apóstolos são explicações do evangelho. É um detalhamento do evangelho. É o evangelho de uma forma explicada por detalhes. É um explicamento detalhado das doutrinas constantes no evangelho. Portanto, não há aquele que possa chegar diante de Deus no dia do juízo final e falar: eu sou inocente, eu não sabia, eu não conhecia, eu não tive oportunidade. Por isso nós estamos evangelizando. Por isso nós estamos falando do amor de Cristo, falando da salvação através de Cristo, e por isso que nós estamos convidando as pessoas para vir para o reino de Deus, convidando as pessoas para fazer parte do reino de Deus. É por isso, porque no dia do juízo final não haverá nenhum que vai dizer: eu não sabia. A palavra está sendo anunciada, a palavra está sendo pregada, e todos precisam crer, todos precisam colocar em prática o que é ensinado nessa palavra, para que possa então se reconciliar com Deus através do sangue do sacrifício de Jesus. A palavra de Deus diz que Deus é puro santidade e nós somos pecadores. E a cruz é o que nos liga de novo a Deus. E a cruz, ela representa para nós a nossa volta para Deus. Ali na cruz, Jesus pagou um alto preço, tanto em dores físicas quanto a dor da alma. Porque o pecado, ele causa dor na alma. Ali, ao sofrer naquela cruz, Jesus sofreu as consequências do pecado, que são as consequências físicas. O pecado, ele traz consequência física, ele traz doenças, enfermidades, ele traz o nosso cansaço, essa fadiga, ele traz a morte lenta, né? Nós vamos envelhecendo, vamos morrendo aos poucos. Isso é consequência do pecado em nós, a consequência física, a morte. E o pecado também, ele traz uma opressão espiritual, traz a presença do mal em nossas vidas, traz a opressão, o castigo, a perseguição, a vergonha, a humilhação, a dor que é causada na alma, a dor que é causada no sentimento. Isso vem também do pecado. Por isso nós precisamos do sangue de Jesus para nos purificar, porque o pecado, ele traz consequência física e traz também a consequência espiritual. E nós, quando percebemos que pecamos, porque a lei, né, a palavra, ela revela para nós aonde estamos pecando, aonde estamos errando, para que nós possamos então fazer um conserto com Deus. E esse conserto é feito com arrependimento. O que é arrependimento? Já vimos isso em aulas anteriores. O arrependimento é você confessar a sua transgressão e abandonar. Não adianta só falar, tá? Tem que confessar e tem que abandonar o pecado, não praticar mais. Aí vem o perdão, né? O perdão, ele vem do conjunto de você confessar e abandonar, não praticar mais. Vamos lá. Se Deus é santo, se Deus é justo, como pode ele tolerar a iniquidade de um pecador? Essa iniquidade que nós praticamos, o pecado que nós praticamos diariamente, ele só pode ser perdoado através do sangue de Jesus. E o pecado, ele é uma transgressão, e toda transgressão gera uma ira. Vamos citar um exemplo aí: quando seu filho, quando sua filha, quando alguma pessoa perto de você, algum colega de trabalho, alguma pessoa de sua convivência, faz alguma coisa contrariando você, você vai ficar irado, é natural. A ira vem, né? Porém Jesus orientou o quê? Irais, mas não pequeis. A ira vai vir, mas não peque, não deixa a ira virar pecado, né? Mas a ira vem.
E a Bíblia fala que pelo pecado nós despertamos a ira de Deus e por isso haverá o juízo final. Podem esconder isso, podem ocultar essa doutrina, podem distorcer a palavra, podem fazer o que for, mas haverá juízo final. Haverá o dia do julgamento de todas as coisas. A Bíblia chama esse dia do dia da grande vergonha, do dia da revelação de todas as coisas. Até os pensamentos serão revelados no juízo final. Portanto, precisamos confessar os pecados a Deus e pedir perdão e abandonar esses pecados. Deus não tolera nem desculpa a iniquidade. Você vai ver isso em Abacuque capítulo 1, versículo 13. Sendo assim, nós podemos ver ao longo da história que ele não poupou Adão e Eva, e a palavra de Deus ali no livro da Gênesis fala que Deus, no final do dia, descia na terra e conversava com Adão. Então Adão era amigo de Deus, Adão era uma pessoa muito íntima de Deus, e mesmo assim, Deus não perdoou, né? Porque não houve arrependimento e nem confissão. Pelo contrário, Adão fez foi fugir de Deus, correr de Deus, mentir para Deus. E o pai da mentira é o diabo, né? Quando você vê alguém mentindo, você pode saber que essa pessoa está a serviço do diabo, está emprestando a sua boca para o diabo. Então, fuja disso. E Deus não poupou Adão e Eva, que era considerado amigo de Deus. Deus não poupou aquela geração do dilúvio. Apenas Noé foi agradável a Deus. E por causa dele foi salvo também a família. E aí cumpre-se também para nós Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 31, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando você crer em Jesus, a salvação chega para você e para sua família, chega para todos. Sendo assim, Deus não poupou Adão, Deus não poupou aquela geração do dilúvio, da mesma forma que Deus não poupou Israel. Por isso que nós estamos aqui como igreja. É por causa da ira de Deus com Israel que a salvação chegou para os não-judeus, que a salvação chegou para aqueles que não eram considerados povo de Deus, que somos nós. Então, pela ira de Deus, pelo julgamento que Deus fez, pelas transgressões de Israel, pela desobediência de Israel, fez com que nós pudéssemos então ser salvos. Porque Deus sempre teve na terra um povo para chamar de seu. Mesmo que fosse só a família de Noé, mesmo que fosse só a partir de Abraão, Deus sempre teve um povo para chamar de seu. Portanto, agora, na dispensação da graça, no período da graça, esse povo que é chamado povo de Deus, somos nós cristãos. O cristianismo hoje ocupa o lugar de povo de Deus na terra. O juízo final, todos quantos rejeitaram o Filho serão todos considerados culpados. Mas aqueles que aceitarem a Jesus como Filho de Deus, que aceitarem que Jesus veio em carne, que aceitarem que a morte dele naquela cruz foi para o perdão dos pecados, que aceitarem que, assim como ele ressuscitou, todos nós também iremos ressuscitar um dia. Portanto, todos esses, pela fé, serão salvos. Serão salvos pela fé. Então, que nós possamos assim crer, assim confiar e assim esperar. A paz também para minha irmã Carminha, né, lá em Cacoal, acompanhando a gente. A irmã Aldenira, aqui em Porto Velho, também acompanhando a gente. Que Deus venha abençoar grandemente. E os demais aí que também estão acompanhando, mas não interagem, né? Tem muitos que ficam só ouvindo, mas graças a Deus por isso que vão entendendo, né? Que vão compreendendo, vão aceitando e participam também, são importantes nessa aula. Mas podendo e querendo interagir conosco, isso é bom, até porque nós sempre anotamos os nomes para colocar no caderninho de oração. Amém, vamos lá.
Vamos agora para a parte 2 da lição, que diz o valor da reconciliação. Através da morte de Jesus ali na cruz do Calvário, Deus proporcionou a reconciliação com a humanidade pecadora que estava desligada dele. Por causa do pecado, havia uma inimizade entre a humanidade e Deus. Mas pelo sacrifício de Jesus ali na cruz, essa inimizade acaba. Quando nós cremos em Jesus, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós vivemos para Jesus, os nossos pecados perdem o valor diante de Deus. E assim, e é isso que intriga as outras religiões, porque as outras religiões buscam a salvação através de sacrifícios e através do esforço individual de cada um. E para nós, Deus nos deu o privilégio de ser salvo pela fé, puramente pela fé. E a salvação é um objeto da graça e misericórdia de Deus. O que é isso? Um favor que nós não merecemos e mesmo assim recebemos. Uma decisão que partiu do próprio Deus, que não cabe a nós, mas nós recebemos de graça, sem pagar nada, porque já foi pago ali na cruz do Calvário. Vamos lá. A reconciliação, né? A obra de Cristo é um trabalho de reconciliação, e essa reconciliação é fazer com que duas pessoas separadas, por um motivo qualquer, voltem a ter um relacionamento normal. Cristo removeu todas as barreiras entre Deus e você. Você pode ver isso em Atos, capítulo 6, versículo 14, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, e a obra redentora de Cristo nos reconcilia com Deus e faz com que o favor de Deus seja alcançado por nós. E esse favor está em Romanos, capítulo 5, versículos 9 a 11, e 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 a 21, em que fala que pelo sacrifício de Jesus, os nossos pecados são perdoados e nós voltamos para Deus. Cristo salvou você da ira de Deus, conforme Romanos, capítulo 5, versículos 9 a 11, e isso aconteceu quando você ainda era inimigo de Deus, porque como é que nós alcançamos a salvação? É por um esforço nosso? É por uma decisão nossa? Não. A palavra de Deus fala que a salvação é uma providência de Deus para nós. Fala que fomos escolhidos antes da formação de todas as coisas, portanto já temos a marca, né? Já temos o selinho ali que pertencemos a Deus. E esses que são marcados para serem de Deus, Deus sonda, como está ali no Salmo 139, né? Salmo 139, o salmista fala sobre isso. Deus sonda, Deus persegue, Deus esquadrinha, Deus convence, Deus proporciona para que a palavra entre no nosso entendimento e Deus proporciona que nós possamos assim também compreender a palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus, e tudo isso não é decisão nossa, é decisão do próprio Deus. Então somos salvos puramente pela misericórdia, porque até o nosso entendimento e até a nossa decisão não parte de nós. Por quê? Porque somos pecadores. E o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, né? Que em pecado estamos vivendo a matéria, estamos vivendo o corpo. E quem está vivendo o corpo não consegue compreender as coisas espirituais, não consegue entender as coisas espirituais. E nós só conseguimos entender as coisas espirituais, compreender as coisas espirituais, quando o próprio Deus nos dá esse convencimento, quando Ele abre o nosso entendimento, quando Ele nos chama para um arrependimento, para uma reconciliação com Ele, através do sacrifício de Jesus ali naquela cruz. Aí nós nos tornamos novamente ligados a Deus, nós nos tornamos novamente unidos a Deus. Vamos lá.
Aqui na lição tem um tópico que fala sobre os resultados da expiação, ou seja, os resultados da morte de Jesus. Diz assim, deixa eu aproximar aqui. Jesus realizou a salvação dos pecadores, substituindo-os na punição que mereciam. Isaías 53, versículos 5 e 6, 1 João capítulo 1, versículo 7. Ou seja, quem merecia estar na cruz? Eu e você. E Jesus foi lá em nosso lugar, nos substituiu. Então, quem merecia apanhar do tanto que ele apanhou? Eu e você. Quem merecia sentir todas aquelas dores? Eu e você. Quem merecia ser levado para fora da cidade e morrer crucificado, passar aquela vergonha de apanhar ali na frente de todo mundo, andando, carregando aquela cruz, apanhando e carregando aquela cruz pesada, e morrer por uma morte humilhante, que era a morte na cruz? Quem merecia? Eu e você. E ele substituiu cada um de nós. 2. Jesus redimiu o homem pagando o preço do pecado exigido pelo Pai. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Ele pagou o preço da nossa culpa. Ele não estava ali por causa dele, porque a Bíblia revela que ele é santo. Mesmo ele sendo homem, mesmo ele vivendo como homem, mesmo ele estando como homem, ele estando em matéria, ele não pecou. Ele estava naquela cruz sem culpa, sem pecado. Mas ele estava ali substituindo a cada um de nós. Ele pagou por nós. A nossa salvação já está paga. Preço de sangue. Sangue inocente. O sangue de Jesus. 3. Jesus reconciliou o homem com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10 e 11. Por causa do pecado, estávamos separados de Deus, tornamos inimigos de Deus. Por causa da morte e sacrifício de Jesus, unimos novamente com Deus. Então, puramente obra do próprio Deus, puramente obra da misericórdia do Senhor. 4. Jesus libertou o homem da culpa do seu pecado, conforme Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Por causa do pecado, havia uma culpa, e essa culpa seria levada a um julgamento no juízo final, e a condenação já está estabelecida, que é ser lançado no inferno. Mas como Deus trabalhou em nós a fé, a aceitação e a afirmação dessa fé, como Deus providenciou o perdão dos nossos pecados, nós voltaremos para Ele sem a humilhação do julgamento final, sem a condenação do juízo final. 5. Jesus nos libertou da morte espiritual e da morte eterna, conforme o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 26. O pecado nos leva à morte. Então nós temos corpo, alma e espírito. O corpo é essa matéria aqui que você está vendo. Tá? Esse é o corpo. A alma refere-se à nossa consciência, ao nosso intelecto, aos nossos pensamentos, planejamentos, a essa inspiração que nós temos. Isso é a alma. E o espírito é um corpo quântico. Ele é um corpo, mas ele é um corpo que nós podemos dizer como um corpo energético. Um corpo que não é físico como esse corpo aqui. Tá? Ele é um corpo energético. Isso para a nossa realidade terrena. Porque na realidade celeste, esse corpo energético ele torna-se visível e torna-se vivido. É um corpo vivido também. Então, essa matéria aqui, esse corpo aqui, vai apodrecer no túmulo. Até os ossos vão apodrecer no túmulo. Mas o nosso espírito ele não morre, porque ele é um corpo quântico. Ele é um corpo energético, então o espírito não morre. E aí, qual o destino do espírito? A Bíblia dá 2 destinos para o espírito. No tempo nosso, que é o tempo da graça,
a Bíblia revela que os dois caminhos são: para aquele que não se converter a Jesus Cristo, ou seja, aquele que não aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse será julgado e lançado no lago do profundo abismo, lançado no inferno. E o inferno não foi feito para nós, o inferno foi feito para Satanás e os demônios. Portanto, é um sofrimento terrível que nós não podemos suportar. Se o Satanás e os demônios, que são espíritos, eles não suportarão essa dor do inferno, imagine nós que além do espírito temos a carne, temos o corpo. Então, será um sofrimento terrível. O outro destino será o quê? A paz e a glória eterna. Portanto, segundo a Bíblia, e é isso que nós cremos, se aceitarmos aquele sacrifício de Jesus ali naquela cruz como a nossa remissão, aceitarmos aquele sacrifício de Jesus naquela cruz como o perdão dos nossos pecados, Deus perdoará todas as nossas transgressões e não nos jogará no lago do profundo abismo, não nos jogará no inferno. Pelo contrário, nos conduzirá para o lugar em que Jesus subiu para preparar. Porque antes de subir aos céus, Jesus disse assim: eu vou para preparar lugar para que onde eu estiver, vós também possa estar. Portanto, ele subiu para preparar lugar, ele subiu para preparar a nossa vaga lá no céu. E é isso que revolta Satanás, e é isso que faz com que Satanás nos traz tanto sofrimento. É por isso que Satanás nos odeia e nos persegue o tempo todo, porque tem inveja de nós. Porque ele será lançado no inferno e nós iremos para a glória de Deus. E ele tenta tirar de nós esse privilégio. Ele tenta nos tirar dessa fila da salvação. Ele tenta como? Nos enganando. Você pode ver que a estratégia principal de Satanás sempre foi distorcer a palavra de Deus. Lá desde o tempo de Adão até os tempos de hoje, Satanás sempre tenta distorcer a palavra de Deus para enganar os escolhidos. E o sexto resultado da morte de Jesus, da expiação de Jesus naquela cruz, é que Jesus nos garantiu a vida eterna, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 ao 16. Então, por essas razões, a morte de Jesus tem valor para nós. Por essas razões, o sacrifício de Jesus tem valor para nós. Vamos lá. A redenção, né? Jesus é o nosso resgatador. Ele nos resgatou de uma condenação eterna, da ira eterna, do furor de Deus. Se Deus é santo e nós somos transgressores, então Deus está irado conosco. Deus está, por aqui conosco. Por causa dos nossos pecados, Ele não nos tolera. Mas por causa do sangue de Jesus, por causa da misericórdia estabelecida ali naquela cruz, nós nos tornamos amigos de Deus. Nós voltamos a ser amigos de Deus. Como assim? Deus apaga os nossos pecados. Ele esquece dos nossos erros. Ele tira da lembrança todos os nossos pecados e nos vê como santos, como puros, como perfeitos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque não depende de nós. Não depende de nós. É obra do próprio Deus. É uma decisão do próprio Deus. Não parte de nós. Porque se dependesse de nós, nós não estaríamos na presença dele. Essa é a realidade. Se dependesse de nós, nós não estaríamos com ele. Partiu dele. Ele nos escolheu, ele nos chamou, como Isaías fala, né? Ele nos remiu, nos chamou desde o ventre. Ou seja, já viemos com o selo da salvação.
escolhido por ele para ser salvo. Ainda sobre a redenção, Cristo proporcionou a redenção mediante o seu sangue. Cristo nos comprou de volta para Deus e o preço foi o seu sangue, conforme Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Cristo suportou a total penalidade em nosso lugar. Sua morte foi a favor de todos. Ele sofreu em nosso lugar. A lei declara: a alma que pecar, essa morrerá. Mas o amor de Deus por nós, o amor de Jesus Cristo por nós, que revela o amor de Deus, que revela a misericórdia de Deus, nos faz ser salvos dessa ira. Isso é maravilhoso demais. E só entende isso quem é espiritual. Se você fala isso para quem é carnal, vai achar loucura. Vai dizer que você está alienado, vai dizer que fizeram uma lavagem cerebral em você, vai dizer que você é um mesquinho, que você não sabe de nada. Vão dizer isso a seu respeito. Mas, no entanto, essa é a realidade que está escrita na palavra de Deus. Essa é a realidade que está afirmada aqui na palavra de Deus. A justiça exige a morte eterna dos pecadores. Só através da cruz existe o perdão. Então, apenas um Deus em forma de homem poderia preencher todos os requisitos da lei. Não havia homem que pudesse contemplar essa obra. O próprio Deus olhou na terra e viu que todos os homens que ele levantou ao longo do tempo não deram conta. Todos pecaram. Abraão pecou? Pecou. Moisés pecou? Pecou. Davi pecou? Pecou. Salomão pecou? Sim, pecou. A geração de Noé pecou. Descendentes de Adão também pecaram. Então não havia ao longo da história da humanidade uma pessoa que Deus pudesse olhar e falar: aquele ali vai fazer a redenção. E aí o próprio Deus se fez homem, o próprio Deus se fez carne, se fez matéria para pagar esse preço por nós. Aí você vê o tamanho do amor de Deus. Deus poderia ter nos destruído, acabado com a nossa raça. Deus poderia ter eliminado a nossa raça. Mas ele preferiu consertar. Ele preferiu fazer um novo acordo com nós. Mas como a nossa natureza não presta, a nossa natureza é pecaminosa, o que ele fez? Ele mesmo se fez maldição em nosso lugar, através de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. E assim somos salvos puramente pela graça e pela misericórdia de Deus. E aí você pode perguntar então, e aí? O que eu devo fazer para ser salvo? A Bíblia nos dá os seguintes passos, 4 passos. 4 decisões que precisamos tomar. A primeira, arrepender dos pecados. Mateus capítulo 3, versículo 2. Atos capítulo 17, versículo 30. Sem arrependimento não há misericórdia. 2. Crer e aceitar a obra de Cristo. Evangelho conforme escreveu João capítulo 3, versículo 16, Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Crer e aceitar a obra de Cristo no Calvário como suficiente para a sua salvação. 3. Permitir que o Espírito Santo produza a vida eterna. E permitir que o Espírito Santo também trabalhe em você a imagem de Cristo. É o Espírito Santo que vai te mover, é Ele que vai te preparar, é Ele que vai transformar a sua vida. Evangelho conforme escreveu João 14, 26. Permita o Espírito Santo te moldar. Vai te causar alguma estranheza, que ele vai tirar coisas que você gosta muito. Ele pode tirar pessoas, pode tirar até bens, pode até tirar costumes, vícios, domínios. Ele vai tirar coisas que, a princípio, vai te causar uma dor. Só que depois você vai perceber que você consegue viver sem e Deus vai te acrescentar coisas melhores. O que for tirado
será substituído por coisas infinitamente melhores. Infinitamente melhores. Então, permita o Espírito Santo te santificar. Permita o Espírito Santo te consertar. Dói, dói, mas é suportável. E depois você vai ver que valeu a pena. Você vai ver que foi bom. Você vai perceber que foi saudável. Vamos lá. E o último passo é obedecer a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Né? E o Evangelho também, e também as cartas dos apóstolos nos orientam sobre isso. Viver a palavra, colocar em prática a palavra de Deus. Né? Vivenciar aquilo que está escrito ali na Bíblia. Colocar em prática a palavra de Deus. Tá? Não é só confessar e falar, agora estou salvo. Não, você tem que se esforçar para viver a palavra. Você vai conseguir na totalidade? Não. Na totalidade, não. E o apóstolo Paulo até falou sobre isso, né? Por quê? Para que não cresça a soberba. Senão a gente ia ficar soberbo e ia dizer, eu não preciso do sacrifício de Cristo porque eu consegui cumprir a lei. Como ninguém consegue cumprir a lei, nós somos dependentes do sacrifício de Cristo. Sem aquele sacrifício não se completa o plano da salvação em nossas vidas. Vamos lá. Então, permita o Espírito Santo, que o papel do Espírito Santo em nossa vida é fazer com que nós tenhamos o convencimento do pecado, tenhamos o entendimento da palavra de Deus, para que nós venhamos ter o convencimento do que Deus quer para nós, o convencimento daquilo que é bom para nós, o convencimento do que precisa ser tirado de nossa vida, para que nós possamos então nos alinhar com Deus. Concluindo a lição, a conclusão diz assim: Jesus morreu em seu lugar, para que você desfrute dos benefícios de sua morte. É necessário aceitar a Cristo. Faça isso e sua vida não será mais a mesma. Arrependa-se de suas falhas. Veremos como isso influi em nossa vida mais detalhadamente na próxima lição, que fala sobre a certeza da salvação. Portanto, deixe o Espírito Santo te moldar, deixe o Espírito Santo te convencer, deixe o Espírito Santo mudar o seu pensamento, o seu jeito de ser, o seu comportamento. Ele vai tirar gostos, ele vai tirar certos prazeres aí, mas vai te colocar coisas infinitamente melhores. Se existir até pessoas que te atrapalham a conviver com Deus, essas pessoas também serão tiradas. Mas Deus acrescentará uma nova família, novos amigos, novas pessoas para que possam então substituir e de uma forma ainda melhor. Basta ver a situação de Jó. O livro de Jó encerra dizendo que o segundo estado de Jó foi infinitamente melhor do que o primeiro. Infinitamente melhor do que o primeiro. E a palavra de Deus para o nosso tempo fala que a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Portanto, se você gosta da sua vida na terra, se você acha que a sua vida na terra é muito boa, o que Deus tem reservado, conforme a palavra, olhos humanos não viram, nem a mente humana pode contemplar. Não dá para entender. Pelo senso natural, não dá para entender o que Deus tem reservado para nós. Portanto, continue nessa fé, se firme nessa fé, permaneça nessa fé, porque Satanás, o enganador, o mentiroso, Satanás, aquele da mente perversa, ele tenta todos os dias fazer com que você blasfeme contra Deus e se afaste definitivamente de Deus. Satanás, ele é primeiro inimigo de Deus. Portanto, ele é um inimigo terrível. Ele é um inimigo que tem poderes. E nós só conseguimos lutar contra ele grudado na cruz. Firme com Jesus. Ligados com Jesus. Porque o próprio Deus entrará nessa guerra por nós. O próprio Deus entrará nessa batalha por nós.
Louvado seja Deus, que essas palavras possam te fortalecer, que essas palavras possam te enriquecer e que essas palavras possam te dar uma nova direção, um novo sentido. Louvado seja Deus, tenham todos a graça e a paz do Senhor. Estando em Porto Velho, venha congregar conosco, na rua Cristina, 6291, bairro Igarapé, e nós estaremos ali reunidos, adorando e glorificando ao Senhor, com muita alegria, com muita fé, e Deus tem operado milagres, sinais e maravilhas em nosso meio, e isso é uma prova que Deus está se agradando de nós. Como que nós temos certeza que Deus está se agradando de nós? Porque Ele tem dado livramento, Ele tem feito milagres, Ele tem operado sinais, Ele tem feito maravilhas em nosso meio. Então isso mostra que Ele está se agradando de nós. Rua Cristina, 6291, bairro Igarapé. Que a paz seja com todos e que essas palavras possam te ajudar na vida cristã, possa te ajudar a compreender as coisas de Deus e possa ajudar a fortalecer a sua fé. Se essa palavra foi boa para você, você pode rever. Daqui a pouco já estará salvo aqui no Facebook e estará também no nosso canal no YouTube. Também você pode mandar o link para alguma pessoa que precisa dessa palavra. Deus seja louvado e a paz seja com todos.